Olá pessoal, hoje então eu vou fazer a resenha do capítulo 10 do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático, do Dale Bredesen, editora Objetiva 2020. Vou fazer de um local inusitado, que é dentro do carro. Estou aqui no intervalo do trabalho, então eu vou fazer isso para vocês agora, a resenha do capítulo 10. O capítulo 10 tem o subtítulo Pirâmide, nível 4, Escolha com Sabedoria. Nesse capítulo ele fala das proteínas animais e fala das frutas. Então ele vai dando muitas dicas para a gente a respeito do consumo dessas duas classes de alimentos. Então ele diz que no passado os animais selvagens eles tinham carne muito mais saudável. Claro, eles pastavam livremente, eles não eram confinados. Então ele chama muito a atenção para o risco dos animais confinados, que são alimentados com rações ricas em antibióticos, em hormônios de crescimento, substâncias que ficam armazenadas na carne, no caso dos bovinos, mas é claro, isso vale para as aves também. E quando a gente ingere essa carne, acaba infelizmente ingerindo também esses antibióticos, esses hormônios, as toxinas de maneira geral. Então, hoje em dia, consumir proteína animal é algo que exige cuidados. Nós teríamos que ter aquela atenção no sentido de buscar por animais criados livremente. Bois criados no pasto, livres da ingestão de rações que contêm muitas substâncias ruins, claro, né, sempre com o objetivo de acelerar o crescimento desse animal, de fazer com que ele ganhe peso mais rapidamente, para que seja abatido mais rapidamente. Então, os antibióticos têm uma função nisso e hormônios de crescimento também. Tá? Ele faz uma crítica também à nossa mania de consumir grandes quantidades de músculo. Acontece que o músculo, especificamente aí na carne bovina, ele é muito rico em um dos aminoácidos essenciais, que é a metionina. E essa metionina ela está associada ao aumento da homocisteína. A homocisteína é um marcador de inflamação. A homocisteína, quando elevada, está associada a um risco maior de doenças cardiocirculatórias. Então, nós devemos consumir outras partes do boi, como ossos, miúdos, que são ricos em outros aminoácidos. Então, ele exemplifica para nós o fígado. O fígado, em pequenas quantidades, ele é muito saudável, porque ele é rico em vitamina B12, em retinol. Então, é importante a gente consumir, lógico, eventualmente, em pequenas quantidades, o fígado bovino, porque ele é rico em algumas vitaminas. E deixar de comer só o músculo, que é o que a gente faz com frequência. De qualquer forma, a dieta Ketoflex, ou estilo de vida Ketoflex 12.3, do Dale Bredesen, ele permite que a proteína animal seja consumida, tá? Mas ela deve ser utilizada só como um acompanhamento e não como prato principal. Ele cita um trabalho de um pesquisador chamado Walter Longo, que revela que a diminuição do consumo de proteínas animais na meia-idade está relacionada a maior longevidade. Então, ou seja, podemos comer carne, mas em pequena quantidade e sempre sabendo a origem do animal. Aí depois ele fala dos frutos do mar e dos ovos também.
Então, os alimentos marinhos e os ovos de galinha de criação não confinada são os alimentos de origem animal mais importantes, né? Porque eles acabam otimizando a cognição. Frutos do mar e os ovos. Bom, a gente sabe que o ômega 3 é uma das gorduras principais para boa saúde das células cerebrais. E esses frutos do mar, eles então têm um papel importante por terem bastante ômega 3. Mas o ovo também, em especial a gema do ovo, ela é rica em ômega 3. E ele fala para a gente que o ovo caipira, né, que nós chamamos de caipira, que é o ovo de galinhas criadas ao ar livre, tem 3 vezes ou mais o ômega 3 que os ovos das galinhas confinadas, das galinhas de granja. Olha só que interessante. E que esses ovos das galinhas criadas ao ar livre têm 70% ou mais de vitamina B12, 50% ou mais de folatos, tem mais vitamina E, mais vitamina A, mais beta-carotenos. Então, o ovo da galinha caipira é muito mais saudável do que o ovo da galinha de granja, segundo o Dr. Dale Bredesen, baseado em muitas pesquisas. Bom, ele fala aqui um pouco da colina. A colina está presente em grandes quantidades na gema de ovo, mas também nos peixes e no fígado. E a colina é uma substância importante, inclusive para a formação da acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor muito importante para a memória, né? Tanto que os remédios que nós temos para a doença de Alzheimer, os principais são inibidores da colinesterase, remédios que aumentam o nível de acetilcolina nas fendas sinápticas. Então, a gema de ovo, o peixe, fígado são fontes ricas em colina. E aí ele cita que vários trabalhos mostram que níveis elevados de colina estão relacionados a melhor desempenho cognitivo e também maior resistência ao declínio cognitivo. Então, vocês vejam, o hábito de comer ovos, peixes e fígado é um hábito que protege a nossa cognição, que mantém nossa memória, mantém nossos domínios cognitivos íntegros. Depois ele vem falando do peixe, né? E ele diz para a gente dar preferência para aqueles peixes ricos em ômega 3, que aí é o salmão, a sardinha, cavalo, o arenque. Para a gente evitar aqueles peixes de vida muito longa, porque eles têm uma chance maior de estarem contaminados com toxinas, como o mercúrio, por exemplo. E aí ele cita o atum como um peixe que com frequência está contaminado com toxinas porque ele tem uma expectativa de vida maior. E também ele pede para a gente evitar o salmão de criação em fazendas. Ele diz que com frequência esse tipo de salmão é impregnado por toxinas, como pesticidas, mercúrio, cádmio, né, metais pesados. Então, para a gente tentar evitar o salmão criado aí em cativeiro. Ele diz que esses peixes tendem a ser mais doentes, têm mais parasitas e que não teriam a qualidade nutricional que o salmão selvagem tem. Então vocês vejam como é muito difícil, né? A gente ter que escolher. Ele diz que o salmão natural tem um tom laranja avermelhado muito mais profundo e um sabor mais pronunciado. E que o salmão criado em cativeiro, ele é todo riscado de gordura branca, e isso é devido à inatividade dele em cativeiro. É muito interessante.
Se a gente buscar pela memória, nós vamos lembrar de um salmão que a gente comeu cheio desses riscos de gordura, né? Então, esse não seria o salmão mais adequado para consumirmos. Em relação a mariscos, crustáceos e moluscos, ele diz que o ideal é consumir os pescados, aqueles que são pescados naturalmente, e evitar os cultivados também. Então, Dale Bredesen, ele chama a atenção o tempo todo nesse aspecto, para a gente evitar os confinados, aqueles de criações em cativeiros, né? Esse tipo de proteína animal, ele sempre sugere que a gente evite e que vá buscar a nossa fonte de proteína animal naqueles animais criados ao ar livre ou que vivam naturalmente, né? sem estarem criados em cativeiro. De novo aqui ele fala do gado de pasto, né? Para darmos preferência para animais criados ao ar livre, sem exposição a antibióticos e hormônios de crescimento. Ele diz que a carne de bovinos do pasto é mais magra e tem um perfil nutricional muito mais saudável. Quando ele fala das aves, a mesma coisa, preferência às criadas ao ar livre. Ele diz, inclusive, que as aves criadas em liberdade têm a carne mais rica em ômega 3. Bom, então ele diz o seguinte, olha, no meu método, né, tudo bem, a gente admite o consumo de carne, mas a proteína animal ela deve ser utilizada em menores quantidades e a gente tem que saber escolher essa proteína animal, né? Isso é muito difícil, né? Hoje em dia encontrar uma carne que você tenha certeza que é livre de antibiótico, livre de hormônios, de metais pesados, né? de poluentes, mas enfim, a gente deve buscar sempre por uma carne de melhor qualidade. Ele faz aqui um adendo, ele diz o seguinte, que nós temos que lembrar que o excesso de proteína também acaba aumentando o nível de glicose no sangue, aumenta a glicemia. Então é um problema, porque como no método Ketoflex 12.3 a gente tem que restringir carboidratos, às vezes as pessoas começam a comer mais proteína. Isso não é legal, porque essa proteína de origem animal, ela pode também fazer um aumento de glicemia com aumento de insulina e desencadear todo aquele processo de aumento da resistência da célula à insulina. Então ele fala que é melhor a gente aumentar a ingesta de vegetais sem amido com gorduras boas, como por exemplo o azeite de oliva extra virgem, ao invés de tentarmos a saciedade ingerindo grandes quantidades de proteína. Bom, ele faz aqui algumas considerações a respeito de alguns riscos, né? Por exemplo, os produtos finais de glicação avançada, né? Os AGEs, que são extremamente tóxicos, que se ligam às proteínas, glicando essas proteínas e aumentando a velocidade de envelhecimento, fazendo com que haja degeneração celular, predispondo a doença. Esses AGEs, eles podem aparecer quando a gente prepara a carne de algumas formas. Então, a carne grelhada, a carne assada ou frita, ela acaba produzindo esses produtos finais da glicação avançada, que aceleram o nosso envelhecimento e predispõem ao surgimento de doenças. Então, ele diz que a carne deve ser, de preferência, ensopada. Tá? Então, carne cozida. Bom, e aí, para terminar, ele fala das frutas, né? Sempre dizendo que a gente deve optar por frutas locais, sazonais e
tentar utilizar frutas de baixo índice glicêmico. Então ele coloca aqui uma tabelinha muito interessante, mostrando que algumas frutas são muito benéficas porque elas têm muitas fibras, muitas vitaminas, muitos minerais e índice glicêmico baixo. Então olha só, a banana verde, cereja, coco, o kiwi, o limão e a toranja são frutas que nós podemos consumir com bastante frequência. Lembrando que é o kiwi verde que ele diz, tá? Algumas frutas também que dá para a gente consumir com frequência, mas já com um pouquinho de moderação, são aquelas de índice glicêmico intermediário. Aí nós temos a amora, framboesa, a maçã, o mamão verde, a manga verde, o mirtilo e o morango. E temos aquelas frutas já com índice glicêmico mais elevado que a gente tem que comer com bastante cuidado. Aí entra o caqui e a romã. Lembrando que mirtilo, morango, framboesa, amora, né, que são as frutas vermelhas, elas são ricas em polifenóis e atuando na prevenção e na recuperação de declínio cognitivo. Essas frutas vermelhas são alimentos fantásticos para o cérebro. E aí ele cita estudos, por exemplo, o mirtilo, ele foi já bastante estudado e ensaios clínicos muito bem feitos mostraram que ele estimula a memória. Outra fruta muito interessante é o caqui. O caqui é um excelente prebiótico, ele alimenta a microbiota intestinal, fazendo proliferar mais bactérias boas. Então, o caqui ele é uma ótima fonte de fibras prebióticas, né? Lógico que a gente tem que ingeri-lo com parcimônia, com cuidado. Por quê? Porque o caqui é uma das frutas com índice glicêmico mais elevado, tá? Mas deve ser usado eventualmente porque vai ter uma ação neuroprotetora. E ele também lembra que a gente deve preferir sempre a fruta em relação aos sucos, né? Porque a fruta tem a fibra, então essas fibras elas dificultam a absorção dos açúcares da fruta. Então, o índice glicêmico da fruta é sempre bem menor que o índice glicêmico do suco. O suco não tem as fibras, então a gente acaba fazendo uma absorção da frutose de forma rápida e intensa, aumentando a glicemia e também aumentando o nível de insulina, proporcionando um aumento da inflamação crônica subclínica, que a gente sabe que vai reduzir o fator neurotrófico derivado do cérebro, vai reduzir níveis de neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina. Então, isso predispõe a uma degeneração cerebral. E aqui, por fim, ele fala da beterraba, né? Que a beterraba realmente é uma joia que traz grandes benefícios para o coração e para o cérebro, através de vários mecanismos que ele descreve aqui. E é um alimento que ele é indicado, inclusive, para combater o declínio cognitivo vascular. Ele tem uma eficácia significativa para os pacientes que têm um declínio cognitivo por alterações circulatórias cerebrais. Então, a beterraba é uma verdadeira joia. Então, gente, é isso. Esse capítulo é bastante interessante, traz bastante informação e vocês precisam ler com atenção, porque a partir dessa fase do livro já são dicas que a gente já pode ir colocando em prática com mais especificidade, né? Então é isso. Esse foi, então, o capítulo 10 do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático, Editora Objetiva, do Dale Bredesen. Então, espero que vocês tenham aproveitado e até logo.